preserva a saúde, mas será de fato assim? Acaso sua asserção prova que o uso do fumo é um hábito salutar e que graças a tal hábito o homem é mais sadio? Tais exemplos provam apenas o efeito físico ilusório de uma crença errônea e confirmam a conclusão bíblica relativa ao homem. Como imagina em sua alma, assim ele é. Ilusórias as crenças a cura pela massagem, que belisca e amassa o pobre corpo para que conscientemente se sinta bem, quando é inconscientemente que assim deve sentir-se, é outro engano médico, que resulta da noção generalizada de que a saúde depende da matéria inerte, em vez de depender da mente. Pode a matéria, ou o que se chama matéria, sentir ou agir sem a mente? Devemos libertar nossas mentes do pensamento deprimente de termos transgredido uma lei material e de que temos, forçosamente, de sofrer castigo. Tranquilizemo-nos com a lei do amor. Deus jamais castiga o homem por fazer o bem, por um trabalho honesto ou por atos de bondade, embora isso o exponha à fadiga, ao frio, ao calor, ao contágio. Se o homem parece incorrer em penalidade por causa da matéria, isso é apenas uma crença da mente mortal, não um decreto da sabedoria, e basta que o homem proteste contra essa crença, para anulá-la. Mediante esse processo do pensamento e seus resultados sobre o corpo, o discípulo provará a si mesmo, com pequenos começos, as grandes verdades da ciência cristã. Castigos corporais. Se te expões a uma corrente de ar enquanto estás transpirando e se a seguir sentes calafrios, tosse seca, gripe, sintomas de congestão pulmonar, ou indícios de reumatismo articular, a mente é teu remédio certo e seguro. Se és cientista cristão, tais sintomas não podem seguir-se ao te haveres exposto a uma corrente de ar. Mas se acreditas nas leis da matéria e nos seus efeitos fatais, quando transgredires tais leis, não estás apto para cuidar de teu próprio caso ou para destruir os maus efeitos de tua crença. Quando o medo acalmar e permanecer a convicção de que não violaste lei alguma, então nem o reumatismo, nem a tuberculose, nem qualquer outra moléstia jamais resultará de haveres ficado exposto à intempérie. Na ciência esse é um fato estabelecido, sobre o qual toda a evidência que se apresenta aos sentidos, nunca poderá prevalecer. Não a matéria, mas a mente e a doença, o pecado e a morte terão, finalmente, de recuar ante os direitos divinos da inteligência, e então será reconhecido o poder da mente sobre todas as funções sobre todos os órgãos da constituição humana. É proverbial que Florence Nightingale e outros filântropos empenhados em obras humanitárias puderam suportar, sem sucumbir, fadigas e exposição às intempéries, as quais pessoas comuns não teriam podido suportar. A explicação está no sustento que recebiam da lei divina, que se eleva acima da lei humana. A exigência espiritual, que silencia a material, proporciona energia e resistência que superam todos os outros auxílios e obstam a penalidade que nossas crenças procuram aplicar às nossas melhores ações. Lembremo-nos de que a eterna lei da justiça, embora jamais possa anular a lei que faz do pecado seu próprio carrasco, exime o homem de todas as penalidades, exceto daquelas em que incorreu por ter feito o mal. Benefícios da filantropia: o trabalho constante, as privações, as intempéries e todas as condições adversas, se não houver pecado, podem ser suportados sem sofrimento. Tudo o que é de teu dever, podes fazer sem te prejudicares. Se dispendes os músculos ou te feres, teu remédio está à mão. A mente decide se a carne deverá, ou não, mudar de cor, doer, inchar e inflamar. O trabalho honesto não acarreta castigo. Dizes que não dormiste bem ou que comeste em excesso. És uma lei para contigo mesmo. Ao dizeres isso, e creres nisso, sofres na proporção de tua crença e de teu medo. Teus sofrimentos não são o castigo por haveres violado uma lei da matéria, porque foi a uma lei da mente mortal que desobedeceste. Dizes ou pensas que, por haveres comido peixe salgado, tens de sentir sede, e por isso sentes sede, enquanto a crença contrária produziria o resultado contrário. Nosso sono e nosso alimento, toda a suposta informação que venha do corpo ou da matéria inerte, como se um ou outro fosse inteligente, é uma ilusão da mente mortal, um de seus sonhos. Compenetra-te de que a evidência que se apresenta aos sentidos não deve ser aceita no caso de doença, como também não é aceita no caso de pecado. Evidência duvidosa expõe o corpo a certas temperaturas, e a crença dirá que talvez apanhes resfriado e tenhas catarro, mas nada disso ocorrerá sem que a mente o exija e produza.
Enquanto os mortais declararem que certas condições atmosféricas produzem catarro, febre, reumatismo ou tuberculose, esses efeitos sobrevirão, não por causa do clima, mas por causa da crença. Em casos por demais numerosos, a autora curou a moléstia pela ação da verdade sobre as mentes dos mortais e pelos correspondentes efeitos da verdade sobre o corpo, de modo que ela não pode deixar de saber que isso é assim. Clima e crença uma mensagem despropositada, que por engano anuncia a morte de um amigo, causa o mesmo pesar que a morte real do amigo causaria. Julgas que tua angústia é causada por essa perda. Outra mensagem, que corrige o engano, cura o teu pesar, e fica sabendo que o teu sofrimento for apenas o resultado de tua crença. É o que se dá com toda tristeza, doença e morte. Ficarás sabendo finalmente que não há motivo para tristeza, e a sabedoria divina será então compreendida. É o erro, não a verdade, que produz todo o sofrimento na terra. Mensagem errônea se, enquanto estavas sofrendo sob a influência da crença em tristeza, um cientista cristão te tivesse dito: tua tristeza não tem razão de ser, não o terias compreendido, embora o acerto dessa afirmação te pudesse ser provado depois. Assim, quando nossos amigos desaparecem de nossa vista e nós nos lamentamos, essa lamentação é desnecessária e sem razão de ser. Perce, sem motivo o luto. Veremos ser isso verdade quando crescermos, adentrando-nos na compreensão da vida e sabendo que não há morte. Por ser mantida em atividade, terá a mente mortal, como castigo, de sofrer de amolecimento cerebral. Quem ousará dizer que a mente verdadeira pode esgotar-se por excesso de trabalho? Quando chegamos aos limites da resistência mental, concluímos que nosso trabalho intelectual foi levado ao extremo. Mas, quando nos damos conta de que a mente imortal está sempre ativa, que as energias espirituais não sofrem desgaste e que a assim chamada lei material não pode invalidar os poderes e os recursos dados por Deus, podemos descansar na verdade, retemperados pela certeza da imortalidade, oposta à mortalidade. A mente cura a moléstia cerebral não é por desempenharem fielmente as funções naturais do ser que nossos pensadores morrem cedo. Se os impressores e escritores têm a mais curta existência terrena, não é por ocuparem os postos mais importantes e desempenharem as funções mais vitais na sociedade. Aquele que faz o maior bem não é o que incorre no castigo mais severo. Aquele que adere às realidades da existência eterna, em vez de ler dissertações sobre a suposição incoerente de que a morte vem em obediência à lei da vida, e de que Deus castiga o homem por fazer o bem, não pode sofrer em consequência de alguma obra feita com amor, mas fica mais forte por causa dessa obra. É uma lei da assim chamada mente mortal, por erro denominada matéria, que causa todas as coisas discordantes. O bem nunca é passível de punição. A história do cristianismo fornece provas sublimes da influência sustentadora e do poder protetor conferidos ao homem por seu Pai Celestial, a mente onipotente, que dá ao homem fé e compreensão por meio das quais defender-se, não só da tentação, mas também do sofrimento corpóreo. História cristã. Os mártires cristãos eram profetas da ciência cristã. Graças ao poder enaltecedor e santificante da verdade divina, obtiveram sobre os sentidos corpóreos uma vitória que só a ciência pode explicar. A estolidez, que é um estado de resistência da mente mortal, sofre menos, só porque sabe menos acerca da lei material. O apóstolo João deu testemunho a favor da base divina da ciência cristã, quando os suplícios medonhos que lhe foram infligidos, não conseguiram destruir-lhe o corpo. Os idólatras, que acreditavam em mais de uma mente, tinham muitos deuses, e pensavam poder matar o corpo, utilizando-se da matéria sem levar em conta a mente. Se admites a hipótese generalizada de que o alimento é o sustento da vida, seguir-se-á a necessidade de outra admissão em direção oposta, a de que o alimento tem o poder de destruir a vida, Deus, pela insuficiência ou pelo excesso, pela qualidade ou pela quantidade. Eis aí um exemplo da natureza ambígua de todas as teorias materiais sobre a saúde. Elas se contradizem e se destroem, constituindo um reino dividido contra si mesmo, que ficará deserto. Se Jesus preparou o alimento para seus discípulos, o alimento não pode destruir a vida. Espiritual sustento. O fato é que o alimento não afeta a vida absoluta do homem. Isso se torna evidente por si mesmo quando ficamos sabendo que Deus é nossa vida.
Como o pecado e a doença não são qualidades da alma ou vida, temos esperança na imortalidade. Mas seria insensato aventurar-nos além da nossa compreensão atual, insensato deixarmos de comer antes de conseguir a perfeição e uma clara compreensão acerca do Espírito vivente. Nesse dia perfeito da compreensão, não comeremos para viver, nem viveremos para comer. Deus sustenta o homem. Se os mortais pensam que o alimento perturba as funções harmoniosas da mente e do corpo, será preciso abandonar ou o alimento ou esse modo de pensar, porque o castigo está associado com a crença. Qual dos dois deverá ser abandonado? Se a decisão for deixada a cargo da ciência cristã, será dada a favor do domínio da mente sobre essa crença e sobre toda crença errônea ou condição material. Quanto menos soubermos ou pensarmos acerca da higiene, tanto menos estaremos predispostos à doença. Lembra-te de que não é dos nervos, nem da matéria, mas da mente mortal, que vem o comunicado de não ter sido digerido o alimento. A matéria não te informa sobre os desarranjos do corpo, supõe-se apenas que ela o faça. Esse testemunho pseudo-mental só pode ser destruído pelos resultados melhores do testemunho contrário que a mente apresenta. Dieta e digestão. Nossas teorias dietéticas admitem primeiro que o alimento sustenta a vida do homem, e a seguir afirmam ter a certeza de que o alimento pode matar o homem. Esse raciocínio errado é censurado nas escrituras pelas metáforas sobre a fonte e o córrego, a árvore e seu fruto, e o reino dividido contra si mesmo. Se Deus, como as teorias prevalecentes afirmam, instituiu leis para que o alimento sustente a vida humana, ele não pode anular esses regulamentos por uma lei contrária que torne o alimento nocivo à existência. As escrituras censuram os materialistas, contradizem suas próprias declarações. Sua crença nas leis materiais e nas penalidades em que eles incorrem por infringir tais leis é o erro antigo de suporem que haja fraternidade entre a dor e o prazer, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Essa crença cambaleia até vir a cair sob o machado de guerra da ciência. Confusão antiga. Tive ocasião de observar um caso de convulsões produzidas por indigestão. Uma mulher, segundo acreditava, tinha uma doença crônica de fígado, e nessa ocasião sofria de uma complicação de sintomas relacionados com essa crença. Curei-a em poucos minutos. Durante um momento falou, com desespero acerca de si mesma. Um minuto depois, disse, minha digestão já está feita, e eu gostaria de comer mais alguma coisa. Não podemos negar que a vida se sustenta por si mesma, e nunca deveríamos negar a harmonia eterna da alma, simplesmente porque, para os sentidos mortais, parece haver discórdia. É nossa ignorância acerca de Deus, o princípio divino, que produz aparente desarmonia, e compreendi-lo corretamente restabelece a harmonia. A verdade há de finalmente compelir todos nós a trocar os prazeres e as dores dos sentidos pelas alegrias da alma. A harmonia final. Quando os primeiros sintomas da moléstia aparecem, refuta o testemunho dos sentidos materiais com a ciência divina. Deixa que o teu mais elevado sentido de justiça destrua o falso processo das opiniões mortais, a que chamas lei, e então não ficarás confinado num quarto de doente, nem serás obrigado a permanecer no leito de dor para pagar o último centavo, a última penalidade exigida pelo erro. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Não permitas que pretensão alguma de pecado ou de doença se desenvolva no pensamento. Rejeita-a com a firme convicção de que é ilegítima, porque sabes que Deus não é o autor da doença, como não é tampouco do pecado. Não tens nenhuma lei de Deus que sustente a necessidade quer do pecado, quer da doença, mas tens autoridade divina para negar essa necessidade e para curar os doentes. Prostração desnecessária. Decide-te a discordar dos primeiros sintomas de uma moléstia crônica ou aguda, seja ela câncer, tuberculose ou varíola. Enfrenta as fases incipientes da moléstia com oposição mental tão poderosa como a que um legislador empregaria para impedir a aprovação de uma lei desumana. Ergue-te na força consciente do tratamento da moléstia, espírito da verdade, para derrubar o argumento da mente mortal, ou seja, da matéria, que se alinha contra a supremacia do espírito. Apaga as imagens do pensamento mortal, bem como suas crenças na doença e no pecado. Então, quando fores entregue ao tribunal da verdade, ou seja, do Cristo, o juiz dirá, estás curado. Em vez de te submeteres cega e tranquilamente às fases incipientes ou adiantadas da moléstia, rebela-te contra elas.
Bane a crença na possibilidade de abrigares, ainda que seja uma só dor intrusa que não possa ser expulsa pelo poder da mente, e dessa maneira podes impedir que a dor se desenvolva no corpo. Nenhuma lei de Deus impede esse resultado. É erro sofrer por alguma coisa, a não ser pelos teus próprios pecados. Cristo, a verdade, destruirá todo e qualquer outro suposto sofrimento, e o verdadeiro sofrimento por teus próprios pecados cessará na proporção em que o pecado cessar. Rebelião justa. A justiça é o significado moral da lei. A injustiça proclama a ausência da lei. Quando se supõe que o corpo diga, estou doente, nunca te reconheças culpado. Como a matéria não pode falar, deve ser a mente mortal que fala. Portanto, enfrenta essa insinuação com um protesto. Se dizes, estou doente, tu te reconheces culpado. Então, teu adversário entregar-te-á ao juiz. A mente mortal, e o juiz te condenará. A moléstia não tem inteligência para declarar que é algo e para declinar seu nome. É só a mente mortal que se condena a si mesma. Portanto, impõe tuas próprias condições à doença e sê justo para contigo e para com os outros. Contradize o erro, contradize mentalmente toda queixa do corpo, e eleva-te à verdadeira consciência da vida como o amor, como tudo quanto é puro e produz os frutos do Espírito. O medo é a fonte da doença, é preciso vencer o pecado. E dominas o medo e o pecado através da mente divina. Logo, é pela mente divina que vences a moléstia. Somente enquanto subsistir o medo ou o pecado é que a morte pode sobrevir. Para curar um padecimento corpóreo é preciso levar em conta toda lei moral que houver sido violada, e repreender o erro. O medo, que é um elemento de toda a moléstia, tem de ser expulso para reajustar a balança a favor de Deus. Expulsar o mal e o medo permite que a verdade prepondere sobre o erro. O único caminho a seguir é tomar uma atitude antagônica contra tudo quanto é oposto à saúde, à santidade e à harmonia do homem, ou seja, na imagem de Deus. A afirmação física de doença deve sempre ser enfrentada com a negação mental. Qualquer melhora que se produza no corpo tem de ser expressa mentalmente, e o pensamento deve manter-se firme nesse ideal. Se crês em nervos inflamados e fracos, estás sujeito a um ataque dessa procedência. Chamarás a isso nevralgia, mas nós o chamamos uma crença. Se pensas que a tuberculose é hereditária na tua família, estás sujeito ao desenvolvimento desse pensamento sob a forma do que se chama moléstia pulmonar, a não ser que a ciência te prove o contrário. Se decides que o clima ou a atmosfera não é saudável, assim o será para ti. Tuas decisões te dominarão, seja qual for o rumo que tomarem. Ilusões acerca dos nervos inverte o caso. Monta guarda a porta do pensamento. Admitindo somente aquelas conclusões cujos resultados desejas ver concretizados no corpo, tu te governas harmoniosamente. Quando se apresenta a condição que, segundo dizes, causa moléstia, quer seja ar, exercício, hereditariedade, contágio ou acidente, então desempenha tua função como porteiro e veda a entrada a esses pensamentos e temores doentios. Exclui da mente mortal os erros nocivos. Então, o corpo não poderá sofrer por causa deles. As alternativas de dor ou de prazer guardando a porta, tem de provir da mente, e como um guarda que abandona seu posto, admitimos a crença intrusa, esquecendo que com o auxílio divino podemos proibir-lhe a entrada. O corpo parece agir por si mesmo só porque a mente mortal nada sabe a respeito de si mesma, de suas próprias ações e de seus resultados, não sabe que a causa predisponente, remota e excitante de todos os maus efeitos, é uma lei da assim chamada mente mortal, não da matéria. A mente exerce autoridade sobre os sentidos corpóreos e pode vencer a doença, o pecado e a morte. Exerce tu essa autoridade conferida por Deus. Toma posse de teu corpo e governa-lhe a sensação e a ação. Eleva-te na força do Espírito para resistir a tudo o que é dessemelhante do bem. Deus fez o homem capaz disso, e nada pode invalidar a faculdade e o poder divinamente outorgados ao homem. A força do Espírito mantém-te firme na compreensão de que a mente divina governa e de que na ciência o homem reflete o governo de Deus. Não receis que a matéria possa doer, inchar e inflamar-se como o resultado de uma lei de qualquer espécie, quando é evidente por si mesmo que não pode haver dor nem inflamação na matéria. Se não fosse a mente mortal, teu corpo sofreria tão pouco de tensão ou de feridas, como o tronco de árvore que golpeias ou o fio elétrico que esticas.
Não há dor na matéria. Quando Jesus declara que são os olhos a lâmpada do corpo, de certo quer dizer que a luz depende da mente, não de um complexo de humores, não do cristalino, dos músculos, da íris e da pupila, que constituem o órgão visual. O homem nunca está doente, pois a mente não está doente, e a matéria também não pode estar doente. Uma crença errônea é ao mesmo tempo o tentador e o tentado, o pecado e o pecador, a moléstia e sua causa. É bom ficar calmo na doença, ter esperança e não a moléstia real, ainda melhor, mas compreender que a doença não é real e que a verdade lhe pode destruir a aparente realidade, é o melhor de tudo, pois essa compreensão é o remédio universal e perfeito. Ao conceder poder à discórdia, a grande maioria dos médicos deprime a energia mental, que é o único poder recuperador verdadeiro. Saber que podemos realizar o bem ao qual aspiramos, estimula o organismo a agir na direção que a mente aponta. Admitir que um estado corpóreo qualquer esteja fora do domínio da mente, desarma o homem, impede-o de ajudar-se a si mesmo e entroniza a matéria por meio do erro. Para aqueles que estão lutando com a doença, tais admissões são tão desanimadoras como seria o conselho dado a um homem mal-sucedido na vida, de não tentar elevar-se acima de suas dificuldades. Mental. A recuperação. A experiência provou a autora a falácia dos sistemas materiais em geral, que as teorias desses sistemas às vezes são perniciosas e que suas denegações valem mais do que suas afirmações. Acaso pedirias a um homem para deixar-se vencer pelo mal, assegurando-lhe que todos os infortúnios provêm de Deus, contra quem os mortais não devem lutar? Acaso dirias aos doentes que o estado deles é desesperador, a não ser que se possa remediar esse estado por um medicamento ou pelo clima? Porventura os meios materiais são o único refúgio contra os acasos fatais? Porventura não haverá permissão divina para vencer toda espécie de discórdia pela harmonia, pela verdade e pelo amor? Devemos lembrar-nos de que a vida é Deus e de que Deus é onipotente. Por não compreenderem a ciência cristã, os doentes geralmente lhe têm pouca fé, até lhe sentirem a influência benéfica. Isso mostra que não é a fé que cura em tais casos. Os doentes, argumentando erradamente, inconscientemente argumentam a favor do sofrimento, em vez de contra ele. Admitem a realidade, ao passo que devem negá-la. Devem argumentar contra o testemunho dos sentidos enganadores e sustentar a imortalidade do homem e sua semelhança eterna com Deus. Tal como o grande modelo, o sanador deve falar a moléstia como quem tem autoridade sobre ela, deixando que a alma domine as falsas evidências que os sentidos corpóreos apresentam, e faça valer sua autoridade sobre a mortalidade e a moléstia. O mesmo princípio cura tanto o pecado como a doença. Quando a ciência divina vencer a fé numa mente carnal, e a fé em Deus destruir toda fé no pecado e nos métodos materiais de cura, então o pecado, a moléstia e a morte desaparecerão. A autoridade divina. As orações em que, em vez de se pedir a Deus que cure o paciente, se suplica que o leve para junto de si, não beneficiam o doente. Uma pessoa geniosa, queixosa ou falsa, não deve ser enfermeira. A enfermeira deve ser alegre, ordeira, pontual, paciente, cheia de fé, receptiva à verdade e ao amor. Assistência aos doentes é tratamento mental errôneo. Fazer da doença uma realidade, considerá-la como algo que se vê e se sente, e depois tentar curá-la pela mente. Não é menos errôneo acreditar na existência real de um tumor, de um câncer, ou de pulmões afetados, enquanto argumentas contra a sua realidade, do que teu paciente sentir esses males segundo a crença física. A prática mental, que considera a moléstia uma realidade, fixa a doença ao paciente, e esta talvez apareça sob uma forma mais alarmante. Tratamento mental errôneo. O conhecimento de que os lóbulos do cérebro não podem matar um homem, nem afetar as funções da mente, evitaria que o cérebro ficasse doente, embora uma ofensa moral seja, de fato, a pior das moléstias. Nunca se deve manter na mente pensamentos de moléstia, mas sim, apagar dela todas as formas e todos os tipos de moléstia, e isso, tanto para o nosso bem como para o bem do paciente. Apagando imagens de moléstia, evita falar de doenças ao paciente. Não faças perguntas desnecessárias sobre o que ele sente, ou sobre a moléstia. Nunca o alarmes com alguma observação desanimadora acerca de seu restabelecimento, nem lhe chames a atenção para quaisquer sintomas de aspecto desfavorável. Evita dizer em alta voz o nome da moléstia.
Nunca digas de antemão quanto terás de lutar em um caso, nem fomentes no pensamento do paciente a expectativa de piorar, até passar a crise. Evita falar de moléstias. Refutar o testemunho do sentido material não é tarefa difícil, desde que se tenha admitido ser falso esse testemunho. A refutação torna-se árdua, não porque o testemunho do pecado ou da moléstia seja verídico, mas exclusivamente por causa da pertinácia com que se crê na sua veracidade, decorrente da força da educação e do peso esmagador que as opiniões lançam do lado errado, todas as quais ensinam que o corpo sofre, como se a matéria pudesse ter sensação. Falso testemunho refutado no momento oportuno, explica aos doentes o poder que suas crenças exercem sobre seus corpos. Dá-lhes compreensão divina e sádia para poderem combater seus conceitos errôneos e assim apagar da mente mortal as imagens de doença. Lembra-te nitidamente de que o homem é o descendente de Deus, não do homem, que o homem é espiritual, não material, que a alma é espírito, está fora, nunca dentro, da matéria, e nunca dá vida e sensação ao corpo. Compreender que a doença é formada pela mente humana, não pela matéria, nem pela mente divina, acaba com o sonho de moléstia. Explicação salutar. Por não percebermos os pontos metafísicos vitais, por não vermos como a mente mortal afeta o corpo, agindo de modo benéfico ou nocivo sobre a saúde, assim como sobre a moral e a felicidade dos mortais, enganamo-nos em nossas conclusões e em nossos métodos. Lançamos a influência mental para o lado errado, aliás, prejudicando, assim, aqueles a quem intencionamos abençoar. Métodos enganosos. O sofrimento é um estado não menos mental do que o prazer. Causas sofrimentos corpóreos e os aumentas ao admitir que tenham realidade e continuidade, tão certamente como aumentas tuas alegrias pela crença de que estas sejam reais e contínuas. Quando acontece um acidente, pensas ou exclamas: machuquei-me. Teu pensamento é mais poderoso do que tuas palavras, mais poderoso do que o próprio acidente, para tornar real o ferimento. Remédio para acidentes. Agora inverte o processo. Declara que não te machucaste.